contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E geralmente quando existe essa questão de falta de relacionamento, de compreensão, os ânimos estão exaltados, normalmente o que acontece é que você acaba falando aquilo que vem à boca sem pensar. E isso, em vez de construir, faz o quê? Destrói. Levaram-se tantos anos para se construir aquele muro de Berlim, mas foi tão rápido para colocar ele abaixo, quando resolveram colocar. E, infelizmente, toda construção é assim. Às vezes vão anos construindo alguma coisa, e para implodir aquilo lá é tão rápido. Só que as consequências ficam, né? Nosso desafio bíblico da semana passada, vocês lembram dele? Onde a Bíblia menciona o segundo país mais populoso da atualidade? A Índia. As alternativas foram Oséias, Apocalipse, Naum, Esther, Abacuque ou nenhuma das alternativas? Quem encontrou? Ou quem vai chutar? Onde a Bíblia menciona o segundo país mais populoso da atualidade, a Índia? Letra A, B, C, D, E. O irmão Nelson está chutando F. Quem ainda mais? Todo mundo junto fica difícil assim, um de cada vez, por favor. Ninguém chuta? E já entendi que vocês não procuraram durante a semana, tudo bem. A tarefa de casa não foi cumprida. Todo mundo está com demérito já. Mas tá... Letra A, B, C, D, E ou F? F? A irmã Márcia também está dizendo que é F. Dou-lhe uma. Está faltando uma opção ali, pastor. Todas as anteriores. Todas as anteriores. É a letra D, irmãos. No livro de Esther. Foi surpresa para alguns. Não estou conseguindo trocar o... foi. Esther capítulo 1, versículo 1 e também Esther capítulo 8, versículo 9. Esther 1:1 diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Esther 1:1. E Esther 8:9 diz lá: Então foram chamados os escribas do rei, os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivã, aos 23 dias, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores, e aos líderes das províncias, que se estenderam da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus, segundo o seu modo de escrever, e conforme a sua língua. Duas vezes ainda, não foi uma só, tá? Vamos lá. Opa, vamos lá, desculpa. Não sei se o áudio vai captar. O que vocês conseguem entender através disso? Ele é um dominó. E vai para lá, e vem para cá, e faz a curva aqui, e vai e tal. O áudio não captou. Tem um áudiozinho ali, mas não foi captado. Mas tudo bem, a imagem já faz uma ilustração muito boa. O que vocês
entendem com aquele joguinho de dominó ali? Quantos já brincaram disso quando era pequeno? Ou grande também, não tem problema. Não precisa ficar com vergonha, irmão Nelson, tá? Pode ser grande também. Quando uma peça daquela cai, você consegue intervir? Agora foi. Agora eu escutei. Ele é uma sequência geral. Em nenhum momento daquele circuito todo que os dominós estão caindo, depois que a primeira peça foi, você não consegue intervir. Tem, é verdade. E infelizmente, irmãos, quando um casal chega num determinado ponto do seu relacionamento, se não é tratado questões importantes na sua vida, vai chegar um ponto que, se não houver o arrependimento, a mudança de atitude, não vai conseguir segurar essa questão do divórcio. Eu não estou conseguindo trocar e por favor, me ajude. Introdução. Ok, vamos lá. Quando tomamos determinadas decisões, somos movidos por circunstâncias, causas, e temos que lidar com os resultados, ou seja, com as consequências. Não temos mais o que fazer. Certamente o divórcio ele não começa no momento que assinam os papéis da separação. Ele é um processo longo, demorado, dolorido, muitas vezes machucando, ferindo pessoas. As causas que levam um casal a separar-se, às vezes passam despercebidas no dia a dia. Hoje nós vamos estar tratando alguns aspectos justamente em relação a esse tipo de situação. Atitudes corriqueiras, hábitos diferentes, diferenças de opinião podem levar a atitudes mais sérias e a desentendimentos que não se resolvem. Na verdade, é que ao longo do tempo, é como uma casa quando você não limpa ela. Se você passar a semana inteira, a casa está ali fechadinha. Quando você chega no final de semana, você passa o dedo assim na estante, no guarda-roupa, em cima da geladeira. Como é que está aquilo lá? Uma camadinha de pó. Aí você fala, hoje não vou, eu tenho outras coisas para fazer, eu preciso resolver outros problemas, não vou me dedicar a isso. Passa mais uma semana, chega lá, como é que está o negócio? Está um pouquinho mais, mesmo a casa estando fechada. Se é uma casa que fica arejada, aberta durante a semana, o negócio fica pior ainda. Sabe aquelas casas quando estão na beira da estrada assim, que não tem asfalto? Dá uma dó das donas de casa ali na hora de estender uma roupa. Aquilo vai engrossando. E assim é o relacionamento do casal quando não se tratam as desavenças, as palavras duras, muitas vezes as atitudes na vida do matrimônio. Geralmente, quando a pessoa não fala com a boca, ela fala com o olhar ou com um gesto do corpo. O cônjuge já percebe ou interpreta de uma forma errada. Mas muitas vezes se faz isso com a intenção realmente de deixar isso claro. Só não em palavras, né? Mas em ações que não gostou da coisa. E aí você vai acumulando, chega a um ponto que se você não tratar isso, chega a um ponto que se torna difícil a coisa. Por isso que a Bíblia ela nos fala que nós não devemos deixar para o dia seguinte. Nós devemos tratar cada situação no seu próprio dia. Não se deixe pôr o sol sobre a sua ira. Nesse caso, o ditado água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ele é verdadeiro. Porque de tantas coisinhas estarem acontecendo, vai acontecendo o desgaste natural. E o amor é algo que você constrói. Lembra que nós falamos aqui durante a aula de divórcio?
quando você casa, você não casa porque ama a pessoa. O que está existindo naquele momento é uma paixão. O amor ele vai ser construído ao longo dos anos da convivência. São os passos a passos de você abrir mão, muitas vezes, de direitos seus, em prol do outro. É isso que vai dando o alicerce e o fundamento para um relacionamento conjugal, para a construção de uma família, para a construção e edificação dos filhos. É onde você vai estruturar isso. Naquele momento do matrimônio, é só alegria. Ontem à noite o Tiago estava saindo de casa, eles estavam preparando as lembrancinhas do casamento lá. Eu falei para ele, só amanhã, agora no altar, hein? Aí ele falou, minha última noite de solteiro. Então vai lá com a tua mãe, com tuas irmãs, fica bem lá no hotel. E assim foi. Mas estão na adrenalina, hoje é o dia da adrenalina lá, né? Mas são reações, essa é a fase da paixão ainda. Está longe para chegar à fase ainda do alicerce, do amor, que eles vão ter que construir isso gradativamente. Ao estudarmos essa lição, afine a sua percepção de como ajudar casais que correm o risco de trilhar um caminho perigoso, cujo fim é indesejável. É óbvio que todo mundo que se achega para o matrimônio não pensa em se separar. Não sequer imagina, mas num determinado momento, ele aceita aquela vozinha do lado dele, que não vale a pena. Para que você vai ficar superando isso? Lembra? O irmão Germano que gosta muito de falar dessas duas vozinhas, né? Os dois cachorros, qual que você alimenta mais? Então nós precisamos realmente estar atentos e conhecer a palavra de Deus especificamente sobre essas questões. Aproveite para avaliar a própria vida e ver como evitar conflitos desnecessários e desgastes no seu matrimônio, no seu casamento. Aqui atrás consegue ver? Para mim lá fica bem... Dá para ver. Vamos lá. Algumas causas que levam à separação. Adultério, dinheiro, dureza do coração e algumas causas que são comuns nos atritos, vamos dizer assim, que acabam levando ao divórcio. Nós vamos estar vendo agora essa primeira questão aí. Jesus Cristo, ao identificar a origem dos problemas enfrentados pela humanidade, não se contentou ou não se concentrou no que é externo, mas na real fonte das causas que levam para o abismo. Não é o foco externo. Ninguém se separa porque o marido está ficando careca, ou porque ele está ficando barrigudo, ou outras situações externas, mas são coisas no seu dia a dia, nas suas ações, verbais ou físicas. A maneira de tratar acaba perdendo aquela questão da cortesia, do mimar, né? Lembram? Aniversário de casamento, lembra? Alguma situação que seja importante para ela, não para você, homens. Aprenda a valorizar os pequenos detalhes. Para você pode ser uma coisa banal, mas para a mulher talvez signifique muito. Não importa você levar ela para comer camarão fora, às vezes algumas gostam, né? E também não vão se recusar o negócio. Mas algumas vezes basta um cachorro quente, sair para comer um cachorro quente, desde que ela perceba que ela está sendo o foco principal. Não adianta você querer sair para comemorar uma coisa e levar uma família inteira junto, ou convidar um monte de amigos junto, que aí você acaba perdendo o foco, né? Então nós temos que trabalhar justamente com essa exceção. Em Mateus capítulo 15, versículos 11, também dos versos 17 ao verso 20, ele diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca
procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Na Bíblia, a palavra coração também é aplicada à alma, mente, ao espírito, aos desejos, à vontade. Ela se refere ao ser interior, a tudo o que nos motiva a fazer algo. Logo, também o desejo pelo divórcio tem aí as suas raízes. Vejamos alguns motivos para o divórcio. Adultério. De acordo com os resultados de uma pesquisa feita pela revista Veja, Daniela Pinheiro, Traição e Culpa, de 16 de janeiro de 2002, página 76, 60% dos homens já foram infiéis. De acordo com a pesquisa, os principais motivos são atração, problemas no casamento e circunstâncias. De acordo com a mesma pesquisa, 47% das mulheres também já foram infiéis. Os principais motivos por elas citados são insatisfação com o cônjuge, vontade de experimentar outro parceiro e falta de amor e atração. Nessa mesma pesquisa, 59% dos homens disseram que sentiam vontade de serem infiéis pela insatisfação no relacionamento, atração e instinto sexual. Das mulheres entrevistadas, 55% disseram que sentiam a mesma vontade pela atração, insatisfação no casamento e raiva. A conclusão tirada dessa pesquisa foi que homens traem por razões ligadas à sexualidade e mulheres por motivos ligados ao casamento e também por vingança. As traições costumam ocorrer nos 4 primeiros anos de união. A maioria dos homens e mulheres deseja ter um relacionamento extraconjugal, porque a questão é física. No Antigo Testamento, a palavra adultério e suas derivadas ocorrem 34 vezes. Literal, Levíticos 20:10, ou figuradamente, Ezequiel, capítulo 16, dos versos 1 a verso 43. Deus adverte claramente a respeito do adultério. Quem pode abrir para nós aí para lermos? Malaquias, capítulo 2, versículo 15. Malaquias, capítulo 2, versículo 15. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. É isso aí. A ligação, ela não é apenas física, irmãos, mas ela é espiritual. O matrimônio leva a isso. No Novo Testamento, a palavra aparece aproximadamente 27 vezes. A primeira vez em Mateus, capítulo 5, versos 27 e verso 28. Jesus se referiu ao 7º mandamento, como fala lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Em ambos os testamentos, Deus reprova com veemência qualquer forma de adultério. Ele diz em Malaquias, capítulo 2, 15, como a irmã leu: portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. É interessante essa expressão, né? Mulher da sua mocidade. Para refletir, você tem cuidado do seu coração e da sua mente? Nós vivemos hoje, no século 2022, uma realidade virtual, vamos dizer assim, muito grande, em vários aspectos.
Hoje, por exemplo, você vai comprar um móvel para sua casa, alguns designs têm alguns programinhas que eles, se você der as medidas, as cores, eles montam o cômodo da sua casa e ali você pode escolher o modelo que você quer, as cores do móvel que você quer, eles dão perfeitamente a coisa. Isso é algo feito para algo bom, que edifica. Porém, da mesma forma, tem o contrário. Tem aqueles que geram alguns softwares maliciosos para mentir, para enganar, para destruir, para matar. E, infelizmente, muitas pessoas se deixam levar por aquilo. Algumas coisas que, teoricamente, a gente acha que é para criança, mas que vem com mensagens subliminares instalados ali. O Marcelo Gomes ontem estava compartilhando. Marcelo Gomes, irmãos, só para vocês saberem, né? Eu conheço o Marcelo desde 2001, quando eu cheguei na igreja do São Brás. Ali ele já era diácono da igreja e nós pudemos começar a trabalhar juntos. Eu fui ordenado ao diaconato naquele mesmo período. Depois eu fui para o seminário, me formei em bacharel em teologia. Aí foi organizada vamos dizer assim, a sabatina, né? Fui avaliado pelos pastores, depois fui ordenado ao ministério pastoral. Aí quando eu saí ali de São Brás e fui para Balsa Nova, o Marcelo Gomes, ele foi o meu auxiliador ali, meu braço direito e esquerdo, mais a estrutura da coluna ainda. Ele que estava nos ajudando todo o tempo ali em Balsa Nova, ele e a esposa dele, cederam a casa que ficava na frente, assim, da onde nós tínhamos alugado. Lembra que eu passei um videozinho aqui? Era um prédio, em cima era a residência, embaixo nós tínhamos a igreja. Eles tinham locado o prédio da frente, aquele gramadão ali, que ele criou até um cavalo lá, né, alguns cachorrinhos lá. Servia para a EBF, a criançada ia para lá, a gente utilizava todo aquele espaço. Até aquele espaço fiz o batismo do Valdir, né? Levamos um batistério lá para batizar lá. Foi um tempo gracioso. Dali para frente o Senhor aprove nos separar. Ele foi para Cuiabá, juntamente com sua esposa, cuidar dos seus familiares lá, e nós fomos para Umuarama. Mas nos separamos fisicamente, mas não de comunicação. Quando ele teve a oportunidade, ele veio nos visitar. Quando eu tive a oportunidade, fui visitar ele lá em Cuiabá. Hoje eles estão vindo aqui. Ele conheceu a Rebeca com 5 anos de idade. Hoje está uma moça com 26, agora em outubro faz 27 anos, né? Tanto ele como a Aninha, que mora com a gente hoje, é filha adotiva deles. Hoje ela está com 21, né? 22 anos. Então elas cresceram praticamente juntas, congregando na igreja. Nós temos um laço muito forte. E é interessante, ontem nós estávamos conversando, compartilhando, e ele falou de um joguinho. Ele também hoje ele não gosta que fale, tá? Mas eu vou falar só para vocês saberem. Ele é diretor de uma escola batista lá em Cuiabá. Como ele lida com bastante criança, tem bastante dificuldades nesse sentido, ele estava falando de um programinha que algumas meninas utilizam. Ela era pornográfico. Anime. Vocês já ouviram falar de anime? Desenho japonês, isso aí. Pornográfico. Elas chamaram um menininho, menor que elas, né? Mais novo que elas, e tentaram mostrar para ele. Umas meninas estavam olhando isso no celular. Tentaram mostrar para o menino olhou, falou assim, isso não é de Deus. Nós não temos idade para estar vendo essas coisas, não. E picou muito. O menino deu uma lição nas meninas ainda. Mas são coisas sutis que o inimigo utiliza e que rola na mão dessas crianças, irmãos. Nós estamos falando de crianças de 7, 8, 12 anos de idade, por aí. 14 anos. Então, e até depois da noite a gente estava compartilhando, ele compartilhando vou abrir a caixa aqui. Um conhecido dele lá que a maneira como ele cuida, como ele administra as coisas dentro da casa, né? Eu falei, não tinha pensado nisso. Eu vou passar isso para frente. Não utilizo mais para mim, mas vou passar isso para frente. O filho dele queria trocar o celular. E o pai dele pegou e falou, não tem problema. Vamos lá na loja, você escolhe o celular que quiser, o modelo que você quer lá e eu compro. O pai, graças a Deus, tinha condições, né? E o Piá foi lá, comprou, o pai pegou lá, botou o nome dele, né? Comprou na nota dele,
pegou o celular e falou para o filho: o celular é meu. Eu estou dando você direito de uso. Se usar errado, perdeu o direito e volta para mim. Já pararam para pensar nisso aí? Vai evitar um monte de problema. Aquela história de a mãe querendo tirar o celular da filha, quase pira, porque é dela. Não é dela, é meu. O que você tem em casa é meu e da tua mãe. Vocês têm direito de uso. Se usar errado, perde o direito. Vem para cá. Os piás são uns pianinhos com ele. Não tem problema. São situações que nós precisamos entender, porque nessa mídia avançada do jeito que está, infelizmente tem muitas famílias que permitem que os filhos tenham computador no quarto deles, televisão no quarto deles com Skype, Netflix e outras coisas que ali, irmãos, você pode botar filtro que eles burlam isso. Filtro para eles é café pequeno. Eu, pastor Edgar, a gente apanha com esse negócio aí. Mas essa piazada nova, dá um celularzinho para eles. Então, tem essas coisinhas todas, né? A praticidade deles lá. Então, nós precisamos, como pais, saber filtrar essas coisas. E como casais, da mesma forma. Porque nós também caímos muitas vezes no engano que o inimigo solta na nossa orelha, dizendo: não, você já é maior de idade e você sabe fazer o filtro. Fica assistindo, fica olhando essas coisas aí. E sem você perceber, você acaba trazendo tanta poluição para a sua mente, que você não utilizando a palavra de Deus como filtro, você acaba muitas vezes repetindo dentro do seu relacionamento conjugal coisas que não tem nada a ver com o padrão bíblico, com o projeto de Deus para o matrimônio. E achando, isso é normal, todo mundo faz. Então nós precisamos aprender a filtrar isso aqui. Você tem cuidado do seu coração e da sua mente? É fiel, de fato, ao seu cônjuge? É interessante que quando nós vamos para a Bíblia, ela trata desde o Antigo Testamento, como do Novo Testamento, em relação ao adultério, como reprovação. Mas quando Jesus ele vai enfatizar a coisa, ele deixa a coisa que não era tão pesado. Simplesmente você não podia adulterar. Mas Jesus ele coloca de forma diferente. Se você com o teu olho tiver impureza no olhar, você já adulterou no seu coração. Percebem a responsabilidade que Jesus colocou com a graça? Essa graça que muitos utilizam falar que, não, eu posso tudo. Pode não. A lei, ela te dava, apesar de ser vista como canga, ela te dava mais liberdade, vamos dizer assim, em algumas áreas. Mas essa graça, ela veio para trazer responsabilidade, maturidade. Segundo aspecto, o dinheiro. O dinheiro todo mundo acha que é uma bênção. E realmente é, se você canalizar da forma correta. Mas pode ser uma raiz de amargura na sua vida. Pode ser uma cilada tão grande para você perder o foco de Deus. Eu acho que eu já compartilhei com os irmãos aqui, né? O problema de você ter duas casas é o fato que você acaba sempre se preocupando mais com uma do que com outra. Então você está morando numa principal, mas está preocupada com a outra, que alguém invada, que alguém roube, que você tem que fazer manutenção, tem que cortar grama, tem que isso, que aquilo. Aí você fica de ping-pong, para lá e para cá. E acaba perdendo a prioridade na sua vida, porque normalmente Deus vai ser colocado no segundo plano, porque você tem as suas responsabilidades. Se você tivesse muito dinheiro, você pagava para alguém lá ficar cuidando. Aí nas férias você ia curtir a coisa. Mas como você não tem todo esse dinheiro que você gostaria de ter, você fica tentando ao mesmo tempo. Ou quando não é isso, você acaba comprando às vezes um jet ski, ou um carro muito abastado, e aí fica naquela, vem para lá, vem para cá. O dinheiro ele pode ser um problema na sua vida.
E muitas vezes Deus não permite que você tenha mais, justamente porque você não sabe administrar. E Ele sabe que se você pegar aquilo, você vai fazer bobagem. Você vai acabar se afastando dele. Conforme estatísticas, a segunda maior causa de divórcio são as finanças. É comum, atualmente, as pessoas comprarem coisas de que não precisam com o dinheiro que não têm, para impressionar pessoas das quais nem ao menos você gosta. No estudo de finanças, dentro de um dos módulos do curso que nós ministramos, nós falamos assim, algumas pessoas, pelo menos na América do Norte, vamos falar mal dos outros? Não, vamos falar mal de nós aqui, né? Compra o carro com o dinheiro que não tem, de forma financiada. Anda com gasolina com dinheiro que não tem, quem paga é o cartão de crédito. Roda em rodovias que são financiadas por outro banco. E muitas vezes vai curtir férias financiada, parcelada em 10, 12 vezes no cartão de crédito. Percebem que o fundamento básico é você ter para depois você gastar. Mas o capitalismo faz o contrário. Para que você vai se privar de ter esse benefício hoje, se você pode usufruir hoje e pagar amanhã? Tem muita gente que faz o famoso minha casa, minha dívida. Muito famoso no tempo do governo... Isso. 36 anos, às vezes, pagando. Começava lá com seus 40 anos de idade e vai terminar de pagar, se Deus assim permitir, lá nos seus 70 e alguma coisa. Você assumiu um compromisso que vai te limitar de muitas coisas. E muitas vezes nós, no nosso dia a dia, nós damos um passo maior que a perna com o financiamento de um carro, com o financiamento de alguma outra coisa, que surge uma necessidade, algo prioritário, e você não pode porque você já está amarrado ali. Eu já vi muitos irmãos, quando viram o testemunho de um missionário na igreja, compartilhando uma necessidade para estar alcançando crianças, famílias, e a igreja não podendo dar aquela oferta porque os irmãos já estavam atolados. Você não tinha aquela reservinha para você investir, porque você está endividado. Você acaba administrando dívida, né? Na verdade é essa. Então nós precisamos ser prudentes e entender os princípios bíblicos sobre finanças. Eu estive ministrando para o grupo dos homens, futuramente a gente pode fazer um outro grupo aí para a gente também estar desenvolvendo isso aí. Entretanto, Jesus disse, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Já ouviram falar aquela expressão, que caixão não tem gaveta? Do que adianta você construir um império? Quando você vai morrer, quando você morrer... Exatamente. E, aliás, tudo isso que você construiu vai virar um motivo de briga dentro da família. Divisão, em vez de trazer união, é o contrário. O desejo que as pessoas têm de possuir bens que se sintam realizadas tem gerado problemas financeiros expressivos, o que pode levar a crises no casamento e ao divórcio. Lembram daquele filme, não sei o que, Fogo? Prova de Fogo, isso mesmo, Prova de Fogo. O início do casamento ali deles, a briga era porque a mulher queria fazer uma coisa e o marido queria fazer outra. Lembra o que o marido queria? Uma lancha, era um barco. O sonho dele era ter um barco. Ele era bombeiro, mas o sonho dele era ter um barco. O dia que ele conseguisse ter o barco, imagina o que ele ia fazer. E a mulher queria comprar ou ajudar a mãe, né, que estava doente na história ali. O que era prioridade para um, para outro? A coisa não era conversada, não era dialogada.
Aí no meio do negócio tem o Caleb, né? Lembra do Caleb? Quando o homem está quebrando... Não, é o Caleb, né? O Caleb está quebrando aquela televisão lá, o vizinho. Caleb, bom dia, senhor Rudo. Isso. Quem não assistiu o filme, assista, é interessante nós observarmos isso aí. Mas são coisas que geralmente tiram o foco do relacionamento e vão levar a discussões. Por isso que essas coisas precisam ser tratadas dentro do matrimônio, para que não haja conflito. Nós vivemos hoje, em 2022, um momento na sociedade onde o homem e a mulher trabalham fora, onde são duas rendas, e em vez das duas entesourarem para um saco só, infelizmente, cada um está puxando para o seu lado. O marido não sabe quanto a mulher ganha e vice-versa. Vocês conhecem alguém que faz isso? Isso é completamente o oposto do que a Bíblia nos ensina, irmãos. Princípios bíblicos que são deixados de lado. Temos mais ouvido aquele, como Eva fez, deu mais ouvido à serpente, ao diabo, do que o que Deus está falando. Quando nós paramos para fazer uma análise da nossa vida, e é isso que o texto e a lição nos leva a refletir, é como realmente você tem administrado o seu relacionamento conjugal. Até onde a Bíblia realmente tem sido a base, o fundamento, o alicerce. Porque essas coisinhas nos tiram o foco, que é Deus em primeiro lugar. A família é o segundo lugar. O trabalho vai ser o terceiro lugar. Nós temos essa responsabilidade de ministrar e ministrar segundo a palavra de Deus, não o que a sociedade fala ou acha que é o certo. Para refletir, como você trata desse assunto na sua vida, no seu relacionamento conjugal? Na nossa sociedade atual, infelizmente, durante a fase madura, vamos dizer assim, né? A juventude é juventude, mas a fase do amadurecimento, você tem um bom salário, você tem um bom status, você consegue se manter numa boa casa, com um bom automóvel. Mas quando você está no declínio, que aquele pico foi o máximo, aí você começa a declinar, que é a fase da melhor idade, vamos dizer assim, né? Infelizmente, nessa melhor idade, a tua renda reduz. Quando você entra numa aposentadoria, você acaba tendo que reduzir o seu conforto, a sua tranquilidade. Você se preparou para isso? Porque é quando novo que a gente semeia para o futuro. Então, quando você faz uma coisa planejada e organizada, lá na frente você não vai ter problema. Mas quando você começa naquela, deixa a vida me levar, a vida leva eu, lá na frente você vai sentir o problema. Então, nós precisamos aprender a administrar conforme a Bíblia fala. Eu até hoje não falei isso aqui, eu acho que nem o pastor Edgar falou. Mas, irmãos, nós vivemos numa sociedade plenamente corrompida. O que alguns partidos políticos têm incentivado, o que eles têm propagado, divulgado, é completamente antibíblico. Nós precisamos voltar ao início do que a palavra de Deus nos ensina. O socialismo é antibíblico. Essa questão de igualdade para todas, você não vê isso em nenhuma narrativa bíblica. Pelo contrário, a Bíblia sempre falou que a questão do galardão, você trabalha para você adquirir. A questão da administração, do cuidar, a questão de você fazer a coisa justa e ser gratificado por isso. Enquanto que o socialismo prega uma igualdade que você pode ficar sentado sem fazer nada e você vai ganhar
parelha, igual. Só que ela cria uma classe diferenciada, que é a elite do socialismo. E esses podem tudo. Mas a mediana é limitada em tudo. Se vocês forem pegar todos esses países socialistas, é só problema para a população. Eles ficam limitados no consumo da gasolina, no consumo da refeição, na questão de roupa. E sem contar que é fora o padrão bíblico. Então nós temos que antenar ou nos antenar com que essas palavras aparentemente bonitas são ditas. Nós estamos vivendo uma época de campanha política aqui no Brasil. E se você perceber, né, conforme as palavras são colocadas, sempre tentando conquistar a maioria, é sempre com benefícios. Eu vou fazer, você vai ter lá tal coisa, sem precisar fazer muita coisa. Escute o meu plano, o meu projeto do imposto único. Quem que vai pagar isso tudo? Não, vamos cobrar tudo no banco lá. Conforme a tua movimentação bancária, é que vai ser destacado isso tudo aí. Irmãos, isso é sutileza do inimigo. Infelizmente, todo mundo vai. A irmã Ingrid falou? Historinha da carochinha. Infelizmente, é uma realidade bíblica. Como você trata desse assunto na sua vida? Essa questão financeira. Você ouve seu cônjuge e o ajuda a administrar o dinheiro? Lembra que acho que eu não compartilhei aqui com vocês, foi com os homens. Eu conheci um irmão, quando eu estava ministrando sobre finanças para os filhos deles, que aí é uma outra linguagem diferente. O filho compartilhou comigo que o pai tinha ido lá na cantina do colégio e aberto uma continha para ele. Aí todo dia, na hora do recreio, ele podia ir lá e pegar o que ele quisesse para comer. No final do mês, o pai lá ia pagar. O que o pai fez, em outras palavras, foi dar um cartão de crédito sem limite na mão dele. E ele usava conforme queria. No final do mês, quem pagava? A fatura ia para o pai pagar. O filho estava livre, isento. Quando esse filho completou maioridade, o que vocês acham que aconteceu? Para quê? Então são realidades que nós precisamos nos antenar. É importante que o filho participe desde pequeno a participar das responsabilidades da casa. Ele começou a trabalhar fora, irmãos, apresentem a conta de água, a conta de luz, a conta de internet. Deixe eles assumir algumas coisas. Primeiro, já fica no nome dele, serve como comprovante de residência, de endereço. Segundo, ele aprende a ter responsabilidades, porque lá na frente ele vai casar, ele vai constituir uma família. Para alguns pode parecer duro. Aproveita esse dinheirinho que ele vai estar pagando lá e você guarda uma poupança para você, que na tua velhice você não precise dele. Deus, Ele nos ensina através da palavra princípios fundamentais que pela nossa falta de atenção passamos batido por cima disso tudo. Você está treinando o seu filho quando você entrega uma conta dessa para ele estar pagando, para ele estar ajudando dentro de casa. Você está treinando para ser um homem, uma mulher de verdade, que vai ser uma parceira, uma colaboradora, me fugiu a palavra agora. Adjuntora ao lado do seu marido. Existem alguns homens que não têm o perfil para administrar finanças, mas a mulher, por outro lado, né? Parece um luzeiro tão grande, administra de uma forma absurdamente bem. Então, que não tem nada de mal. Ela cuidar das finanças, as decisões são dele, mas é em conversa. Ela cuida das contas do banco, o que vai, para onde vai, tal, mas ele é que define as coisas, em conversas. Então, são coisas que precisam ser trabalhadas dentro do relacionamento. E ambos gastem quando estiverem de comum acordo, tá? Não vamos fazer gastos sem estar de comum acordo, que vai dar briga. Vai ser razão para encrenca. Outras causas comuns: incompatibilidade de gênio, arrogância, egoísmo,
típico de quem se casou sem conhecer o cônjuge. Aquela coisa feita às pressas, sem prestar atenção em detalhes, aí que é justificar em cima do incompatibilidade de gênio. Ingerência dos pais normalmente ocorre quando um dos cônjuges não está disposto a preservar a privacidade do relacionamento conjugal. Sabe quando qualquer probleminha vai lá e fica chorando no colo do pai e da mãe? Aí o pai e a mãe querem intervir, né? Tentando fazer o meio de campo, né? Do negócio. E aí, quando vem criança pequena, tem um ditado muito... Quando eu estava no seminário, um dos meus professores, ele sempre falava assim, né? Quando você se casar, não fique tão longe da sua sogra e do seu sogro que eles tenham que vir de mala, mas também não fique muito perto para que eles não tenham que vir de chinelinho. Fica numa distância de meio termo na história aí, para ponderar, porque eles são bênçãos na sua vida? São, desde que não interfiram no relacionamento conjugal. Então você tem que ponderar essas questões. E nós, eu daqui a pouco eu vou ter um genro, até então não tinha, né? Tem que ponderar para me limitar no que fazer. Eu compartilhei com vocês domingo passado, né? Começou a ter um interveiro, eu já chamei a Rita, vamos dar uma volta lá e deixa os dois se virar aí. Deixa Deus agir. Era Deus trabalhando no coração deles. Eu falei, isso é com Deus, não é com nós, vamos embora. Deu para nós, deu para o nosso dia aqui. E nós temos que ter essa maturidade, porque o casal precisa ter aquele momento de lixa, né? De criar os encaixes perfeitos. E é interessante que quando ela fica, eu não vou fazer isso, blá, blá, blá. Aí o outro fala, sinto muito lhe informar, mas é assim. A coisa encaixar e acomodar é uma questão de Deus trabalhar, tanto no coração de um como no coração de outro. Mas aquele que é bombeiro quer ficar apagando o fogo e acaba prejudicando o desenrolar do relacionamento. Fim dos sonhos em comum. Quando cada cônjuge começa a ter sonhos individualizados sobre o futuro e não se dispõe a compartilhá-los com o outro. Já passaram sobre isso? Ou já pensaram sobre isso? Quando você começa a se apegar sonhando com algo que você não está mais visualizando o seu parceiro, o seu cônjuge, cuidado, vigia. Porque o sonho ele tem que ser construído por ambos, juntos. É a visão da construção de uma família. Local onde morar, veículo, tipo de veículo, escola para os filhos, isso excessivamente. A igreja onde vão estar congregando, princípios e valores que vocês julgam certo e precisam preservar isso. O pastor Edgar deu o primeiro sino, espera o segundo. Espera. Hoje nós temos a ceia, então temos que ir. Necessidades emocionais não satisfeitas. Não demonstrar amor e admiração pode levar o cônjuge a sentir desprestigiado. Infelizmente, aquelas palavras duras da maneira da pessoa ser, irmãos, entendam e percebam. Hoje eu falo com uma plateia aqui, graças a Deus, que já é um pouco mais madura, mas no início do casamento, existe a renúncia de ambas as partes. A mulher, ao longo do tempo, ela vai perder a forma maravilhosa e linda de quando você conhecia ela no namoro. Por quê? Porque ela vai ter gestação. Ela vai ter a gestação vai deformar o corpo, porém vai criar vínculos, laços de amizade que você precisa estar semeando. Não pense que você, homem, vai ficar aquele, vamos dizer assim, aquele garotão que era. A barriguinha começa a crescer, os cabelos começam a cair, a barba vai ficando branca, vai ficando chato, cada vez mais ranzinzo. Então são situações que vocês precisam administrar, mas ela se permite a isso porque ela está dando sequência para a família. Herdeiros estão vindos aí.
E você vai deixar de amá-la? Pelo contrário. É onde você prova o seu verdadeiro amor. Vão ter várias situações que vão trabalhar a questão hormonal. O casal precisa tratar ou conversar sobre, por exemplo, anticoncepcionais, as causas e consequências que isso vão estar levando, se vão utilizar, por quanto tempo vão utilizar. Isso tudo é uma questão de maturidade e responsabilidade mútuo, ok? A decisão não deve ser unilateral, mas sim mútua, porque as consequências vão vir para os dois, ou para a família como um todo. Menopausa é a andropausa também. O homem também passa por uma situação. É verdade. Quando encerra o ciclo. Uhum. Sim. Isso são coisas que nós podemos tratar na igreja, irmão. Talvez, alguns anos atrás, ainda não se tratava por uma questão de tabus. Agora, claro, não vamos falar num ambiente que tenha crianças, mas nós podemos criar classes para tratar assuntos específicos. Por que não? Mas baseado na palavra de Deus, não em conceitos do mundo, mas sendo que a palavra de Deus nos instrui sobre isso. E Deus fala, irmãos. Quando você acha que não fala, fique tranquilo, porque Deus fala. Nada ficou sem o dedinho de Deus ali. Ele nos dá orientação e instruções para todas as coisas. Basta nós conhecermos a palavra. O problema é que nós temos muitas vezes preguiça de ler, de conhecer, de buscar esses princípios. E vamos deixar por aquilo que vem fácil para nós. Nós compramos fácil, infelizmente. Quando nós ouvimos de um médico, você nem sabe qual é a raiz do que ele crê ou deixa de crer na vida, mas aceita tudo que ele te fala como sendo valores fechados. Então nós precisamos aprender a ouvir, mas também julgar as coisas pela palavra de Deus, porque ela é a única que pode nos levar mais próximos de Deus, nos aproximar de Deus. Há sem dúvida, além destas, outras causas comuns que podem ser observadas. Aqui foi um erro de digitação lá, tá? Para refletir, e eu vou encerrar com para refletir aqui. Examine com cuidado a lista citada e veja se há algo que você precisa mudar para melhorar a saúde de seu relacionamento conjugal. Amém? Alguma dúvida até aqui? Não? Então curve sua cabeça e vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu e também pela Tua palavra que até aqui foi ministrada. Nos ajuda, Senhor, a digerirmos esse alimento, de forma a compreendermos os Teus princípios, os Teus valores e aplicá-los, Senhor, na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos dá o entendimento e a compreensão que precisamos. E também a Tua graça no restante desse dia, naquilo que ainda precisamos estar realizando. Muito obrigado por esse tempo e por aquilo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Que bênção, não, irmãos? Muito bem, podíamos passar bastante tempo, mas temos outros compromissos, temos a Santa Ceia agora na sequência. Apenas para encerrar este momento da Escola Bíblica Dominical, vamos lembrar a presença de 63 pessoas e estamos com 2 aniversariantes esta semana. Temos a Isa, como todo mundo conhece, né, que é a Isabela, filha do irmão Cris, e temos a irmã Silvana também, né, que fez aniversário esta semana. Temos alguns assuntos importantes também para orarmos. Temos o caso de dois tios da irmã Silvana que estão desenganados pelos médicos e estão internados. Então, é uma situação bastante difícil, né? Então, comemoramos o aniversário com alegria e com pesar essa situação. Vamos orar
pela irmã Silvana, sua família e todos os familiares por conta dessa situação. São duas pessoas que precisam da graça de Deus e do poder de Deus em função do que está acontecendo. Mas eu estou muito feliz pela sua presença. Nós vamos encerrar este momento agora com todos os seus detalhes, mas teremos um pequeno intervalo para montarmos a ceia do Senhor aqui. E aos que estão presentes, e eu convido para participarem, se forem da mesma fé e ordem, se estiverem regulares com a sua igreja, participando ativamente, e batizados e salvos em Cristo Jesus, poderão participar. E se você for alguém que está conosco e não tem esta condição, mas pode participar nos assistindo também, nosso momento vai ser algo em torno de 20 minutos. Nós vamos apenas preparar ainda, dar tempo para você se organizar nisso, e também as irmãs e os irmãos para organizarmos a ceia do Senhor, tá bom? Irmã Joyce, queria dizer? Pois é, esqueceram do pastor Luiz, olha só. Então tá bom, né? Pastor Luiz também fez aniversário essa semana, uma semana abençoada, né? Muitos aniversariantes, que maravilha, graças a Deus, né? Pastor Luiz fez 21 anos junto com os outros irmãos também. Só a Isabela que não chegou a 21 ainda, né? Está nos 16, né? Muito bem, então graças a Deus por isso, parabéns, né, a todos os aniversariantes. Vamos nos colocar de pé para uma palavra de oração e vou pedir a você que aguarde uns minutinhos, ainda aqui em confraternização, até que a gente prepare todos os elementos. Ó Pai amado, muito obrigado pelas lições que temos aprendido da Escola Bíblica Dominical, principalmente sobre o aspecto da família. Ela é uma célula importante da sociedade que o Senhor criou. É a primeira instituição que o Senhor criou para dar sustentação à sociedade. E em todas as suas demais organizações depende de um casamento feliz, de um lar maduro e dentro da tua vontade. Por isso, meu Pai, louvamos o Teu nome por este ensinamento, pedimos que o Senhor continue abençoando o pastor Luiz na ministração deste assunto. Abençoa-nos, Senhor, neste momento, nós queremos agora fazer um pequeno intervalo para a ceia do Senhor. Prepara o nosso coração para este momento e que todos os que forem participar estejam dignos e realmente possam fazê-lo, para que assim o Seu nome seja louvado. Abençoe o dia de hoje, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, aguardem 2 minutinhos enquanto a gente prepara os assuntos, tá bom?